Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, mais um programa para você, Pergunte e Responderemos. Você pergunta e a gente procura responder de acordo com aquilo que a igreja ensina. Quando não é uma pergunta ligada diretamente à doutrina, a gente dá uma opinião apenas sobre o assunto, ok? Quero convidar vocês que estão aqui, vocês de casa, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que nos ajude nessa hora, que ela invoque o Espírito Santo para que a gente possa responder todas as coisas segundo a nossa fé católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem-vindos vocês que estão aqui no nosso programa ao vivo. Temos amigos aqui de Carrancas, Minas Gerais. Quem é? Pode levantar. Isso. Nossa, tem uma comitiva inteira de Carrancas aqui. Estância no Sergipe. Beleza. Varginha, São Paulo. Minas Gerais. Guarulhos, São Paulo. Campinas, São Paulo. Itapipoca, no Ceará. Está aí. E Pires Ribeiro também no Ceará, beleza? E tem um Léo aqui de Cachoeira também. E mais gente aqui de Cachoeira. Muito bem, gente, eu quero começar mostrando aqui esse livro, né, sobre a Divina Misericórdia. Natal e Cristiane, são dois consagrados aqui da Canção Nova, escreveram esse livro. Enquanto é tempo de pedir a Deus a misericórdia pelas nossas misérias, nossos pecados, né? Recorram à fonte da minha misericórdia, Jesus pede, né? Então está aqui uma reflexão sobre a Divina Misericórdia que o Papa João Paulo II enfatizou tanto, né, com a devoção à irmã Faustina Kowalska. Beleza. Um livro lançado pela editora da Canção Nova. Muito bem, vamos então aqui para as perguntas que já chegaram para nós hoje. Começa aqui com a pergunta da Manzabi Gomes. A Manzabi pergunta o seguinte: como ajudar alguém que possui os vícios da pornografia e da masturbação? Eu vou indicar dois livros para você, Manzabi. Olha, um deles sobre pornografia, as consequências da pornografia. Aqui tem um método de como a pessoa lutar contra esse problema da pornografia. E o problema é seríssimo, gente. Para vocês terem... Por que eu escrevi esse livrinho aqui? Porque eu estou muito assustado com o problema da pornografia. Para vocês terem ideia, já falei isso aqui várias vezes. Nos Estados Unidos tem um estado chamado Utah. O governador de Utah declarou problema de saúde pública a pornografia. Tal é a onda que pega jovens, adultos, destrói casamentos. É uma tristeza. E para nós cristãos é um pecado grave. Por quê? Porque é a profanação do corpo, que é templo do Espírito Santo. São Paulo fala, né? 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? É sério. Pornografia é coisa séria. Então, nesse livrinho aqui, eu recomendo algumas coisas. A oração, a penitência, você cortar tudo que é vídeo pornográfico no seu celular, no seu computador, uma série de coisas que precisam ser feitas para enfrentar o problema, ok? Oração. Jesus diz, vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então tem que vigiar. O que é vigiar? Fuja das ocasiões de pornografia, entendeu? E oração. Oração, se consagrar a Nossa Senhora, né? A mãe da misericórdia, da virgindade, consagrar São José, castíssimo esposo da Virgem Maria, comungar sempre, participar da missa, rezar seu terço, entendeu? É uma luta. Ninguém vence sem lutar, ok? Mas vale a pena. Com relação à masturbação, eu tenho um livro também que eu escrevi para jovens, em que eu falo muito disso. Jovem, levanta-te. Eu acho que está aqui, Renato, o livro. Bom,
Está aqui. Jovem Levanta. Tinha um livro em que eu coloco para os jovens os problemas da juventude. Está aqui. Como é que o jovem vence a droga, o sexo fora do lugar, a pornografia, a masturbação, a bebida, a droga? Jovem, você que está caído, levanta-te. Isso aqui é fruto de um encontro de jovens que o Padre Jonas montou com a gente. Eu tinha 24 anos de idade, olha, já faz tempo. Chamava Maranatá. E ele tinha essa palestra aqui para os jovens. E eu fazia essa palestra muitas vezes. Então, depois eu transformei num livro. E aqui tem um capítulo inteiro sobre masturbação. É parecido com pornografia. Você tem que vigiar e orar. Tem que fugir das ocasiões. Tem que rezar. Tem que lutar contra o problema. Agora, não desista. Eu converso com muitos jovens, falam assim para mim: professor, eu luto, tá, fica um tempo, daqui a pouco eu caio de novo. Ótimo, vai lá e se confessa. Mas aí eu caio, se confessa, cai de novo, se confessa. Se você cair 1000 vezes, se confesse 1000 vezes. Jesus não falou, se o teu irmão pecar contra você 7 vezes, 70 vezes 7, tem que perdoar? Deus também perdoa. A gente não toma banho todo dia? Toma. Se não tomar banho todo dia, começa a juntar bactéria no corpo, né? Então você toma banho, a alma também. A alma também precisa o banho da regeneração pelo sangue de Cristo. Então, seguinte, o jovem, não tenha medo de você se confessar. Os padres estão careca de escutar esse problema. Nenhum padre vai se assustar mais de você dizer que você cometeu algum tipo de pecado. Os padres ouvem de tudo. Um dia eu conversava com o Padre Paulo dizia: professor do céu, se eu pudesse contar os pecados que eu ouço, o povo ia ficar horrorizado. O padre ouve tudo, e tem que ouvir mesmo, é ali que o Cristo perdoa, que o Cristo cura, que o Cristo liberta, ok? Custou a morte de Cristo e a ressurreição, a confissão. Então, é isso aí. Uma pessoa que pede para não ser identificada. O que acontece se uma pessoa comungar indignamente? Olha, a igreja diz que comungar indignamente é um sacrilégio. O que é sacrilégio? É você profanar um sacramento. Por exemplo, você vai se confessar e você esconde um pecado. Opa, você está abusando. Atrás do padre está o próprio Cristo ouvindo. Você está enganando o Cristo? Isso chama-se profanação, sacrilégio. Se você sabe que está em pecado grave, que a igreja fala que tem que confessar, você comunga em estado de pecado grave, você sabe que é grave, você está cometendo um abuso do sacramento, entendeu? E outras coisas mais, entende? Então, tem um livrinho aqui, né? Como você comungar bem, como preparar-se bem para comungar, né? Como você fazer sua preparação, se for necessário, sua confissão, depois a sua ação de graças. Gente, uma coisa que nós temos que aprender a fazer é ação de graças. O que é ação de graças? Você recebeu o Cristo, a Eucaristia, o Cristo vem para você, Ele é seu aqui. Você já pensou, Deus se dá a você? Se o presidente da República for na sua casa, você vai ficar muito feliz. Bem, alguns, né? Alguns talvez não fiquem. Mas se for, o Padre Jonas for na sua casa, todo mundo vai. Agora você imagina Deus ir na sua casa. Mas tem gente que Deus vem para a minha casa e ele pega e vai embora. Não fica nem 10 minutos conversando com Jesus. Não conta seus problemas, não pede perdão dos seus pecados, não reza pela igreja, não reza pela sua família, não reza pelo Brasil, não reza pelo Papa, não reza pela igreja. Deixa passar a graça de Deus em vão. Entende? Por quê? Porque nós temos pressa. Não podemos. Temos que comungar bem. Quem não comunga bem não recebe as graças da Eucaristia. Um dia Nossa Senhora de Fátima apareceu com os braços, Nossa Senhora das Graças apareceu com os braços abertos e saíam raios luminosos da mão dela, assim, dos dois lados, né? Lá, para Santa Catarina Labouré, na França, em 1824. E alguns raios estavam apagados e outros brilhando. Aí Catarina de Labouré perguntou para Nossa Senhora: por que tem alguns raios apagados? Ela falou: porque são as graças que eu tenho para distribuir para as pessoas, mas as pessoas não vêm receber. Entenderam?
Jesus está cheio de graças para nos dar na Eucaristia, mas a gente comunga e faz aquela comunhão rápida, não faz a ação de graças, não vai receber. Porque Deus colocou uma lei. Sabe qual é a lei que Deus colocou? Pedir e recebereis. Quem não pede, não recebe. Ah, Deus sabe o que eu preciso. Sabe, mas Ele só vai te dar se você pedir. Por quê? Porque quando você pede, você manifesta fé. Tá certo? Você sabe que o seu filho precisa, mas quando ele pede, você presta mais atenção, né? É isso aí. Celso de Jesus. Qual é o significado da citação? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Jesus está falando dele. Eu sou a pedra. O que é a pedra angular, gente? No tempo de Cristo, tudo era feito de pedra. Por isso que está tudo de pé, lá muita coisa de pé até hoje. É tudo pedra encaixada. Né? É coisa impressionante. Quem já visitou Terra Santa, Europa, veio. Agora, para fechar a construção, tinha uma pedra angular. Por exemplo, quando fazia um arco de pedras, né? Vocês já viram muito isso, né? No meio tinha uma pedra que fechava, travava tudo, era a pedra angular, a mais importante. Ou então no alicerce também, às vezes tinha uma pedra angular nos cantos. Então Jesus disse, não é? A pedra que vocês rejeitaram é Ele está falando dele, né? A pedra que vocês rejeitaram tornou-se agora a pedra angular, a pedra principal da construção, ou seja, o Salvador do mundo. Esse é o sentido dessa palavra. Rejeitaram Ele, que era o fundamental. Júlia Faria. Sou estudante de medicina e faço estágio na psiquiatria. Durante uma aula, o professor afirmou que Santa Catarina de Sena, doutora da igreja, sofria de anorexia nervosa, assim como várias outras santas da Idade Média, e que suas experiências místicas eram, na verdade, alucinações. Ah, pelo amor de Deus! Encontrei diversos artigos em consonância com essas informações. Gostaria de saber a sua opinião. Minha opinião é que eu acho que isso aqui é uma bobagem muito grande. Como é que a igreja deu o título de Santa Catarina de doutora da igreja? Se ela fosse cheia de alucinações. Quer dizer, esse povo não entende nada da igreja. E fica, né? Ele diz aqui que são professores de psiquiatria. Com que autoridade? Santa Catarina de Sena foi uma das santas mais brilhantes da história da igreja. Né? Ela viveu por volta de 1400 e pouco. Ela era de uma família de 25 filhos. Era a 23ª filha de uma família italiana de Siena. Pobrezinha, analfabeta, mas era santa. Ela escrevia para os papas, para os reis da época dela. E na época dela, o Papa ficou 70 anos na França, subjugado ao rei francês Filipe IV o Belo da França, do chamado cativeiro da Babilônia francesa. Catarina de Sena saiu lá de Siena, na Itália, foi à França, no Palácio do Papa, em Avignon, é o nome da cidade da francesa, e falou para o Papa Gregório XI, santidade, volte para Roma, porque eu estou sentindo aqui na sua corte o odor fétido do inferno. Gente, o Papa, fez a malinha dele e se mandou para Roma. Depois de 70 anos, os cardeais não conseguiam trazer o Papa de volta para Roma, porque Roma estava num conflito muito grande, que não é o caso de entrar aqui agora. Ela escreveu um livro maravilhoso, Diálogos, diálogo dela com o Deus falando com ela conversando com Deus. É uma obra-prima da igreja. Agora veio um professor de psiquiatria dizer que ela tinha anorexia nervosa. Anorexia é uma pessoa que perde a fome, né? E não sei se ele está querendo relacionar aqui por causa dos jejuns que ela fazia ou tal. Santa, doutora, gente, só tem 4 santas que receberam o título de doutora da igreja. Só o Papa dá esse título. Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, na Alemanha. Agora vai dizer que essa mulher que tinha alucinação, como dizia minha mãe, vai plantar batata. Em Portugal,
Minha mãe era descendente de portugueses. Quando em Portugal não tinha nada para fazer, mandava o cara plantar batata. Para não ficar desocupado. Ricardo Bach. O texto da Divina Misericórdia é uma forma de devoção? É. Posso rezá-lo várias vezes ao dia? Pode. Eu rezo, às vezes 2, 3 vezes por dia. Gosto de rezar de manhã, na minha adoração ao Santíssimo, na capela. Gosto de rezar às 3 horas da tarde. E quando dá tempo, gosto de rezar à noite, né? Na madrugada. Eu gosto. É o texto da misericórdia. Oferecer ao Pai, né, o sacrifício de Cristo. É a melhor coisa que a gente pode oferecer a Deus. É o próprio sacrifício de Cristo. José Rifas. Faltar a missa no domingo me impede de receber a comunhão antes de me confessar. Se você perder a missa por preguiça, é pecado sim, e grave. Você tem que se confessar antes de comungar. E eu vou mostrar no catecismo. Está aqui, ó, parágrafo 2181. Vou até pedir para o câmera mostrar aqui, para ter certeza. Sabe por que eu quero mostrar isso no catecismo? Porque um rapaz esse dia me disse que confessou para um padre que tinha perdido a missa por pecado de preguiça, e o padre falou para ele que não tinha problema não, que não era pecado. Então eu quero mostrar aqui que é pecado. Não sou eu falando. Catecismo do Papa João Paulo II, 2181. Até marquei aqui, ó. Ele está falando: a Eucaristia do domingo fundamenta e sanciona toda a prática cristã. Por isso os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia nos dias de preceito, dia santo, domingo e dia santo. A não ser por motivo muito sério, por exemplo, uma doença, cuidado com bebês, ou se forem dispensados pelo próprio pastor. Às vezes a pessoa tem uma viagem para fazer e tal, pede autorização para o padre, mas não é preguiça. Aqueles que deliberadamente, ou seja, livremente, faltam a esta obrigação, cometem pecado grave. Mostra bem aqui, ó, pecado grave. Então isso quer dizer que a pessoa que perde a missa por preguiça. O caso desse rapaz, ele me falou: eu estava numa festa, fiquei com preguiça. E depois eu contei para o padre. O padre disse: não é pecado não, você estava lá com a família, então está valendo. Isso chama-se relativismo doutrinário, relativismo moral. Isso chama-se destruição da fé católica. Júlio da Silva. Como é feita a escolha de um bispo? Quem o indica e quais são os critérios? Olha, quando quando uma diocese fica sem bispo, ficou vacante, então o núncio apostólico, quem é o núncio apostólico? É um representante do Papa que fica em Brasília. É como se fosse aí um diplomata, né? O núncio apostólico, representante do Papa no país. Então, ele entra em contato com os bispos da região, especialmente o arcebispo, porque cada 3 dioceses, normalmente tem um arcebispo, que faz uma coordenação. E aí eles levantam entre os sacerdotes dali da diocese, ou de outras dioceses, quem é que tem condição de ser bispo nessa cidade. E o nome é levado ao Papa. Se o Papa aprovar, torna-se bispo. Mais ou menos é esta. Há uma consulta, né, no meio do clero, às vezes até leigos são ouvidos. E aí vai ao Papa, se o Papa endossar, a pessoa é ordenada bispo. Fábio Pessini. Qual o espaço de autonomia que um padre tem na paróquia? Houve um caso onde o padre mudou as cores do período litúrgico. Isso é correto? Não, não é correto. Não é correto. Tempo comum tem que ser verde, celebração de um mártir tem que ser vermelho, celebração de um santo é branco, né? Na quaresma é roxo. Não pode mudar isso. Isso está na documentação da igreja. Eu escrevi um livro para celebrar e entender a liturgia. Tem documentos claríssimos, então não pode mexer nisso. Nem o bispo não mexe nisso. Como é que o padre vai mexer? Não deve mexer não. Ok? Não deve mexer não. Ivonete Silva. Gente, a igreja tem norma para a gente cumprir. As normas da igreja não são só para ficar nos manuais, nas prateleiras, não. As normas da igreja são para a gente cumprir. Toda instituição que não tem norma vira uma bagunça, porque cada um faz o que quer.
Eu tive 5 anos no Exército Brasileiro. 5 não, 6 anos. 3 anos na Escola Preparatória de Cadetes do Exército e 3 anos na Academia Militar de Agulha Negra. Depois eu saí. Eu achava uma beleza. Por quê? Lá tinha um negócio grosso assim, que nesse catecismo aqui, chamado RDE. O que era RDE? Regulamento Disciplinar do Exército. Ali eu sabia que se eu fosse para a parada matinal sem fazer a barba, eu ia ser punido. Eu sabia que se eu não tivesse com meu sapato engraxado, ou meu coturno engraxado, ou a minha calça passada e camisa passada, eu ia ser punido. Eu não podia sair final de semana da academia. Ninguém me punia, porque eu sabia o que eu tinha que fazer, eu cumpria o que estava ali e acabou. Então não era o capitão tal, o tenente tal que gosta de mim ou não gosta de mim que vai me punir. Não, é um regulamento, é uma norma. Por isso que eu gosto do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e da Igreja, porque tem normas. A Justiça também tem normas, só que cumprir os códigos penais é uma briga danada entre os advogados, né? No Exército, na Marinha e na Aeronáutica não tem isso não, porque quem interpreta é o comandante, ponto final. Não tem recorrer até ficar livre. Ali o comandante te chama aqui, meu amigo, 2 dias de cadeia, porque você violou a disciplina do Exército Brasileiro. Então tem ordem, tem progresso. Vocês não vão ver bagunça nas Forças Armadas, não vão ver. Agora, na igreja, infelizmente, tem gente que faz o que quer. Pelo amor de Deus. É casa de mãe Joana. Sabe, às vezes eu fico bravo com essas coisas, porque eu aprendi a disciplina. Desde a minha infância com meus pais, no colégio salesiano que eu estudei. Sabe, ordem e progresso. Onde não tem disciplina, não tem progresso. Outra pessoa que não quer ser identificada, porque se fala muito pouco do Papa João Paulo I. O que podemos apontar como relevante em seu papado? E a respeito de sua morte e das possíveis conspirações que a ocasionaram. Gente, o Papa João Paulo I foi Papa só 33 dias. Quando morreu o Paulo VI, em 1978, eu acompanhei tudo isso, que eu já vivia aí na igreja. Morreu Paulo VI, foi eleito João Paulo I, ele foi Papa 33, ele morreu de ataque cardíaco dormindo. O secretário dele, que dorme ao lado do Papa, num quarto ao lado, o Papa acordava todo dia, 6 horas da manhã, para rezar na capela, e nesse dia o Papa não acordou. Ele esperou até 6h30, nada, até 7 horas, nada, bateu na porta do quarto, não atendeu, não abriu, mandou chamar para abrir a porta, o Papa estava morto, dormindo. Isso aconteceu. Esse negócio de que houve envenenamento do Papa, intriga da oposição. A igreja nunca confirmou nada disso. Foi um Papa belíssimo, chamaram ele de o Papa do Sorriso. Ele era cardeal de Veneza, né? E chegou a escrever algumas coisas bonitas. Por exemplo, eu me lembro que ele escreveu 3 reflexões sobre a fé, a esperança e a caridade. Eu me lembro disso. Eu cheguei a ler no Observatório Romano, no Jornal do Vaticano, na época, muito bem escrito. Foi pena. E aí, em seguida, foi eleito o Papa João Paulo II, 33 dias depois. Ricardo da Silva, o céu é um lugar físico ou um astro sem matéria? Nada disso, Ricardo, nem lugar físico e nem astro sem matéria. O céu, o que é o céu? O céu é Deus. Céu é comunhão com Deus. E Deus? Como é que é Deus? Ninguém consegue explicar quem é que é Deus, como é que é Deus. Deus, Ele é infinito. Ele pode estar em nós. Santa Teresinha dizia assim: o céu é Deus, e Deus está em mim, então o céu está em mim. Olha que beleza. Está certo? Então, o céu é Deus. Quem está em comunhão com Deus está no céu. Sabe, por que os anjos, os santos, eles conseguem entender tudo que nós pedimos para ele ao mesmo tempo, e atende todo mundo ao mesmo tempo? Porque o santo, ele está em Deus. Então, ele participa do poder de Deus sem ser Deus. Entendeu? É claro que não dá para explicar isso, porque na eternidade não tem mais tempo nem espaço.
Então não tem mais dificuldade de você ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo e atender todas ao mesmo tempo, porque não tem mais tempo e espaço. É o céu. Agora, São Paulo dizia o seguinte, né? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. São Paulo dizia assim, né? Olhos humanos não viram, ouvidos humanos não ouviram e coração humano não sentiu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, São Paulo fala, não há palavras para explicar o céu. Eu estive no terceiro céu, São Paulo fala, e ouvi palavras inefáveis, ou seja, palavras que não dá para explicar. Então, essa maravilha que é o céu. Muito bem, vamos fazer o nosso intervalo rapidamente, 3 minutos, e nós já voltamos, espera aí. Muito bem, já de volta com o nosso programa, eu quero deixar aqui os meios de comunicação que você pode usar, nossa mídia. facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, CN de Canção Nova, né? Temos também o e-mail, pergunte e responderemos, @cancionnova.com, e o telefone, que é também o WhatsApp, 12 31 86 2600, você pode mandar suas perguntas para nós, ok? Eu quero, antes de voltar aqui, mostrar esta coleçãozinha de livros aqui, que eu tenho muito carinho por ela. O que é essa coleção aqui? Vocês estão vendo que vários livros, tem várias cores, porque são assuntos diferentes. Eu faço esse programa, Perguntas e Responderemos, há mais ou menos 6 anos. E eu fiz um levantamento de quantas perguntas eu já respondi. Já passaram de 6.000 perguntas, a base de 1.000 perguntas por ano. O que são esses livrinhos aqui? São livrinhos que eu respondo, de maneira assim, cada livrinho, algum assunto que o povo pergunta muito. Por exemplo, por que não basta só a Bíblia? Por que nós católicos não seguimos só a Bíblia? Nós seguimos também a tradição e o magistério da igreja. Protestantes só seguem a Bíblia. Ah, não está na Bíblia, não vale. Para nós, não. Para nós não é só a Bíblia. É a Bíblia, a tradição da igreja que montou a Bíblia através do magistério da igreja. Sem o magistério da igreja, sem a tradição da igreja, não existiria a Bíblia. Né? Depois, por exemplo, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento? Como entender a travessia do Mar Vermelho? Como entender as 10 pragas do Egito? Como entender o dilúvio? Como entender a Torre de Babel? Entendeu? Com quem que Caim se casou? Essa história toda. Esses roxinhos aqui, tudo sobre a Bíblia. Como ler e entender a Bíblia? E aí vai, tá? Como entender o Apocalipse? Difícil, né? Tem que... Enfim, depois outros assuntos mudam de cor. Por exemplo, qual a importância da oração? Né? Como perseverar na vida espiritual? Enfim, é uma coleção que já tem mais de 20 livrinhos desse aqui. Tem também sobre a história da igreja. O que foi o caso de Galileu Galilei? O que foi o caso, por exemplo, de Joana d'Arc? O que foram as cruzadas? O que foi a Inquisição? Esse monte de assunto da nossa fé, que às vezes os católicos ficam sem saber dar resposta para os outros, né? E fica, às vezes, passando por bobo na frente de pessoas de outra religião. Então, que tal a gente estudar um pouco? Né? O objetivo é esse aí. Uma linguagem simples, resumido, para que a gente possa estudar. Vamos aqui. Essas perguntas chegaram por e-mail. As anteriores vieram pelo Facebook, por telefone, etc. Cíntia Poliane, cometa algum erro eclesial em aceitar ser madrinha de uma união homossexual? Cíntia, a gente respeita a união homossexual, problema de cada um, mas não está de acordo com a nossa fé católica. A igreja não aceita união homossexual. Por quê? Porque Deus fez o homem e a mulher e disse, está lá no Gênesis 2, 23, o homem deixa a casa de seu pai, sua mãe, se une à sua mulher. O homem se une à sua mulher e sereis uma só carne. Essa é a doutrina católica. Se você é católica, você não deve testemunhar, endossar, participar, porque você está sendo conivente de alguma coisa que não está de acordo com a sua fé. É questão de coerência. Respeitar, nós respeitamos. Cada um faz da sua vida o que quiser. É liberdade religiosa. Agora, a gente, como católico, tem que ter a posição da gente. O protestante tem a posição dele, o espírita tem a posição. Nós temos a nossa posição. Daniel Sedano, os sacramentos dispensados na Igreja Católica Brasileira são reconhecidos pela Igreja Romana? Não são, Daniel. Por quê?
Porque a Igreja Católica brasileira separou da Igreja Católica, mais ou menos 1940 e pouco, um bispo de Botucatu aqui em São Paulo, né, chamado Bispo de Maura, separou, rompeu com a igreja. Ele manteve as coisas que a igreja tem, só que não está na jurisdição da igreja, não está sob a obediência do Papa. Então a igreja não aceita. Josias Marques. Perceba no meio católico a presença de uma onda de conservadorismo, principalmente entre os mais jovens, e de maneira oposta, uma onda progressista entre os mais antigos. Esta é uma realidade geral na igreja? Qual seria a razão para esse fenômeno? Josias, é difícil explicar isso. Eu sou conservador. O que significa ser conservador para mim? Conservar o que está aqui na igreja, no catecismo da Igreja Católica, na Bíblia. Eu sou conservador. Agora, é diferente ser conservadorista. Aí é diferente. Eu não concordo com aqueles conservadores que, por exemplo, não aceitam o Concílio Vaticano II, não aceitam o catecismo da igreja, não é? Aqueles que romperam com a igreja. Aí não é ser conservador no bom sentido, é ser conservadorista. Agora, se existem progressistas do outro lado, não sei. Agora, o que eu percebo hoje, a gente tem um pouco mais de idade, é bom que a gente pode examinar a vida da gente e os tempos, né? Depois do Concílio Vaticano II, que foi muito bom, houve muito abuso dos documentos do Concílio Vaticano II. Paulo VI chegou a dizer: a fumaça de Satanás entrou na igreja. Por quê? Porque distorceram os documentos, o espírito. Então houve um relaxamento. É isso que se chama de progressista. Entrou teologia da libertação. Aí o que acontece? O pêndulo foi para um lado. Agora parece que o pêndulo está voltando para o outro lado. Então os jovens também não gostam desse progressismo aí que aceita tudo, tudo vale, nada é pecado, pode celebrar a missa de qualquer jeito. Não. Eu percebo que os jovens hoje que querem viver uma fé autêntica, eles querem uma fé séria. Agora, eu quero colocar para os jovens o seguinte: não questionem a igreja. Não questionem os concílios, o Concílio Vaticano II. Eu não aceito que alguém diga que o Concílio Vaticano II foi ruim. Se o Concílio Vaticano II foi ruim, todos os outros concílios nós temos que abandonar. 20, 21. Então, ser conservador no bom sentido, vocês estão vendo o que eu falo aqui, é lastreado no que a igreja ensina. Isso é ser conservador no bom sentido, né? Então, cuidado, jovens. Não fiquem aí batendo no Papa. Eu estou vendo gente bater no Papa, de jeito nenhum. Quem somos nós para bater no Papa? O Papa é o vigário do Cristo na terra. Para com isso, entendeu? Fica batendo no Concílio Vaticano II? Não, de jeito nenhum. Vamos respeitar a igreja. Opa! Marcos Vasconcelos: as pessoas que realizam pactos com Lúcifer cometem um pecado mortal? Não tenha dúvida. Fazer pacto com Satanás, e já tais igrejas satânicas, né, em várias partes do mundo. Esses pactos podem ser desfeitos, sei lá, é tão sério isso, né? Vender a alma para o diabo, né? Eu acho que pode sim, porque Deus é tão misericordioso que a pessoa se arrependendo, renunciando a um pacto desse, eu penso que Deus, mediante uma confissão, né, eu penso que Deus perdoa sim, mas não brinca com isso não, pelo amor de Deus. Gabriela Carolina: estou definindo o meu posicionamento quanto ao porte e posse de arma de fogo. De que forma a igreja pode me auxiliar? Cometa algum pecado em optar por ter uma arma em casa? Veja, Gabriela, isso é problema mais de lei. Se a lei permite a pessoa ter porte de arma, é porque a pessoa precisa. Claro, um soldado militar que cuida da segurança. Quando é que a arma é válida, é justa? Quando ela está a serviço da justiça. Tem um bispo que disse assim um dia: quando dois irmãos brigam, você não pode desarmar um só. Se você desarmar um só, ele vai morrer. Entendeu? Nós estamos vendo aí um monte de bandido armado. Eu acho que em algumas situações é justo que a pessoa que tem perigo de morte em certos lugares, em certas situações, ele possa ter um porte de arma, não para matar ninguém, mas para se defender.
Porque o catecismo fala da legítima defesa. O catecismo fala, se você não tem jeito de se livrar de uma pessoa que quer te matar, a não ser você matando a pessoa, se não tiver outro jeito, o catecismo fala, é válido, porque você tem que defender a sua vida. Claro que você vai ferir o outro em último caso, se você puder correr, fugir e tal, entende? Então essa questão depende da situação, né? Se a pessoa vai ser agredida e ela não tem como se defender, eu acho justo que ela possa ter um porte de arma legalizado. Então ela vai saber como é que usa a arma, vai ter uma licença especial, não é? Um caso extremo de necessidade. O que mais? José Orlando, qual é a posição da igreja quanto ao jogo, seja físico ou virtual? Existe alguma proibição ou indicativo de ilicitude? A igreja é a favor do bom jogo, um bom jogo de futebol, um bom esporte de modo geral, não há problema. O que não pode haver é coisas erradas, brigas, né? Ofensas, sabe, o jogo como parte assim de um esporte, claro que é bom, não tenha dúvida que é bom, né? Mas tudo dentro da legalidade, tudo dentro da ordem, tudo dentro da amizade, porque dois times de futebol que jogam, um não é inimigo do outro, não, é adversário. Adversário é diferente de inimigo. Inimigo você quer brigar com ele, adversário não, você está disputando uma partida. E é importante ensinar para os jovens saber ganhar e saber perder. Perdeu, cumprimenta quem ganhou, é mérito. Não fica aí xingando, brigando, batendo, morrendo, né? Isso aqui não pode ter, né? William Santa Cruz, na eternidade estaremos em nível de inferior, superior ou igualdade em relação aos anjos? A igreja alguma vez se pronunciou a esse respeito? William, a única coisa que a gente sabe é que Jesus disse, quando aquele fariseu perguntou para Jesus, não, fariseu não, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, perguntaram para Jesus, aquela mulher que tinha casado com 7 irmãos, né? Casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, morreu, casou com o terceiro, até o 7º, aí depois que o 7º morreu, a mulher morreu também. Aí o saduceu perguntou para Jesus, com qual dos 7 essa mulher vai viver casada na eternidade? Jesus disse, com nenhum deles. No céu não tem casamento mais. Casamento só existe aqui na terra. Porque no céu, Jesus diz, nós seremos como anjos. Mas ele não falou, ela está perguntando se nós seremos iguais, superiores ou inferiores. Não, não seremos anjos, porque anjo é anjo, homem é homem, e mulher é mulher. Ser humano é ser humano, anjo é anjo. Mas o que Jesus quer dizer é o seguinte, os anjos não se casam, os anjos não têm sexo. Essa atividade não vai existir mais no céu. Porque o céu, na visão beatífica de Deus, ocupa toda a nossa realidade. Então não precisa mais comer, beber, dormir, gerar filho. No céu não nasce criança. Já pensaram nisso? No céu não nasce criança. Quem é que vai habitar o céu? O seu filho, você. No céu não nasce mais criança. No céu não tem casamento. Agora, nós teremos a felicidade dos anjos. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Assim como os anjos contemplam a glória de Deus o tempo todo, num louvor infinito, nós também. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Não é importante se nós seremos acima ou iguais ou abaixo dos anjos. Não é importante. No momento da fecundação, já recebemos um anjo da guarda ou isso acontece após o batismo? Ou essa pessoa pede para não ser identificada. O catecismo da igreja, quando fala aqui dos anjos, diz assim, que a gente tem um anjo que acompanha a gente durante a vida. É o parágrafo 336 do catecismo, 3. Veja, gente, como é que é bom o catecismo. O catecismo mata todas essas questões. Olha aqui, vou pedir para o câmera dar um close aqui. Parágrafo 336. Desde o início até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e por sua intercessão. Está falando dos anjos. Então, olha, desde o quê? Desde o início. O que é o início da vida? É o nascimento.
São Jerônimo, aquele doutor da igreja que traduziu a Bíblia do grego do hebraico, né, para o latim, São Jerônimo fala, a vida humana é tão preciosa que quando a pessoa nasce, recebe um anjo da guarda. Então, confirma o catecismo está dizendo. É a partir do nascimento, a pessoa tem aqui, olha aqui. E aí ele fala assim, cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Ainda aqui na terra, a vida cristã participa da fé da sociedade bem-aventurada dos anjos e dos homens unidos em Deus. Então, eu entendo, pela doutrina da igreja, que a partir do nascimento, a pessoa recebe de Deus um anjo protetor, graças a Deus, para proteger a vida até a morte. Por que até a morte? Aí o catecismo cita uma outra passagem, que é aquela, quando Jesus fala daquele rico, que comia, bebia, e o pobre Lázaro, que ele não dava nem um prato de comida para o coitado, ele fala que o Lázaro morreu e os anjos o levaram ao seio de Abraão. Ou seja, então ele acompanha a pessoa até a morte e entrega para Deus. Missão cumprida, entende? É o que a gente entende da doutrina. Terezinha Ribeiro, é verdade que Maria não sofreu os incômodos da maternidade, nem ao tempo da gravidez e nem no parto? Terezinha, isso não é explícito na doutrina da igreja. Eu nunca li em um documento da igreja, nem encíclica dos papas sobre a Virgem Maria, que eu já li vários, nem o catecismo, nem a Bíblia fala disso. Agora, é possível. Como a Nossa Senhora não teve o pecado original, por quê? Porque quando Adão e Eva pecaram, o que Deus falou para Eva? Agora você vai dar à luz em dores do parto. E você, Adão, vai ter que tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto, porque agora a terra vai produzir espinhos e abrolhos. Ou seja, o sofrimento, a dor, a morte é a consequência do pecado. Maria não teve pecado, nem original e nem pessoal. Então pode ser, eu sei que tem teólogo que defende isso, que Maria, o parto dela, que foi um parto milagroso, né? E a gestação foi realmente sem os incômodos naturais que uma mulher tem. Mas, confesso a vocês, eu nunca li isso assim, explicitamente na doutrina oficial da igreja. Então, deixa aí para os teólogos estudarem. Laura Oliveira, costumo confessar com meu pároco, mas percebo que ele nunca pede na confissão nem o ato de contrição, nem a penitência. Tem algum problema? Se sim, o que devo fazer? Bom, Laura, o padre te dando a absolvição, você está perdoada. Acabou. Se ele te dá penitência ou não, é problema dele. Se ele manda você rezar o ato de contrição, também. Agora, independente, veja bem, do padre pedir para você rezar o ato de contrição, você tem que se arrepender, arrependida dos seus pecados. Isso é que é importante. Mesmo que o padre não peça para eu rezar, quando a gente vai se confessar, eu vou confessar porque estou arrependido. Não quero mais fazer isso. Pronto, isso é que é importante. Entendeu? E a penitência o padre dá, se o padre achar que você precisa. Entende? E aí ele vai dosar essa penitência. Se você quiser, eu acho que é interessante dizer para o padre, padre, o senhor não vai me dar nenhuma penitência? De repente o padre fala, não, acho que você não precisa, ou vai dar. Aí, deixa por conta dele. Encerrar? Bom, gente, boa, chegamos ao final do nosso programa. Tem mais perguntas aí para responder, mas fica ainda para outro programa, tá bem? Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui participar. Amanhã temos aqui, nesse mesmo local, a Escola da Fé, às 21 horas. Nós estamos falando do sacramento do matrimônio, e amanhã, se não me engano, na nossa programação, que eu faço assim ao longo do mês, a gente vai falar quais são os casos em que leva a igreja, o tribunal da igreja, a declarar que um casamento é nulo. Quando é que isso pode acontecer? Amanhã, vamos tratar nisso na Escola da Fé, às 21 horas. Ok? Deus abençoe vocês todos. Vão com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.